a imperfeição humana e como lutarmos contra ela. Este é o tema da nossa reflexão bíblica de hoje. O que o Senhor Jesus, ele pediu ao homem para ser, mas que parece impossível, mas não é. Se você tiver a sua Bíblia, abra sua Bíblia comigo no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 48, onde a palavra do nosso Deus, ela nos diz assim: sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Aparentemente, isto parece ser uma coisa impossível de alcançar. A perfeição. Ser perfeito. Esse foi o pedido que o nosso Rei nos fez. Mas o que é ser perfeito? A palavra perfeito, ela vem do grego artios, que significa capaz, eficiente, completo. Então nós temos que sermos capazes de fazer a vontade de Deus, procurarmos fazê-la com a maior eficiência possível e sermos completos no seguinte sentido de que compreendemos que tudo aquilo que nós dependemos, de tudo aquilo que nós necessitamos na nossa vida é do nosso Senhor Jesus e assim do Pai. Então, o Senhor Jesus pediu ao homem isto: sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Esse pedido ele fez àqueles que querem segui-lo, que querem andar na tua presença, que querem seguir os seus passos. Mas será que é possível ser perfeito nos dias de hoje, no fim dos tempos, nos últimos dias, antes da volta do Senhor Jesus, na era da tecnologia, na era em que o saber se multiplicou, na era em que o amor se esfriou de quase todos? Agora, o que a Bíblia nos diz? O que faz um homem ser perfeito? Agora eu te peço para abrir sua Bíblia comigo no livro de Tiago, capítulo 3, versículo 2, que nos diz assim: porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Bom, Deus nos dá aqui, através deste versículo, ele nos mostra como podemos alcançarmos a perfeição. Não tropeçarmos em palavra. Dominar a nossa língua. Talvez este seja um dos maiores desafios para todo aquele que quer servir a Deus. Porque, de acordo com a palavra de Deus, se alguém não tropeça em palavra, o tal varão é perfeito. Poderoso, além de ser perfeito, ele é poderoso para também refrear todo o corpo. O que isso significa? Significa que ele tem o poder de Deus para dominar a si mesmo
ele tem domínio próprio. E quem tem domínio próprio domina o mundo, o seu mundo. O mundo exterior não pode afetá-lo, porque ele não é regido pelas regras do mundo exterior, mas ele é regido pelo Espírito Santo de Deus. Agora, surge também uma dúvida. Quem não é perfeito pode ser considerado um servo de Deus, um servo ou uma serva de Deus? O que você acha? Vamos ver o que a palavra nos diz. Lá no livro de Romanos, capítulo 7, versículo 19, que nos diz assim: porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Quem disse essas palavras? O apóstolo Paulo. Um homem escolhido pelo próprio Senhor Jesus, o qual apareceu para ele na estrada de Damasco e o escolheu para levar a sua palavra entre os gentios. Paulo também levou para os judeus. Mas Paulo já estava nessa caminhada. Ele sabia o quanto é difícil andar na presença de Deus já naquele tempo. E ele então declarou: olha como a palavra de Deus, ela é verdadeira, ela é sincera. Ela não maqueia coisa alguma, ela não esconde nada. Deus não escondeu nada dos seus servos. Mostrou as suas virtudes, ele nos mostra na palavra as suas virtudes, como também as suas imperfeições. E Paulo confessou, e está escrito: porque eu sei que em mim, ele não está falando de outra pessoa, em mim, dele mesmo, isto é, na minha carne. O que é a carne? É o eu. O meu eu, na minha carne, não habita bem algum. Aqui Paulo, ele confirma o que o próprio Senhor Jesus disse ao jovem rico: por que me chamas de bom? Bom só existe um, o Pai que está no céu. Então Paulo diz: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Paulo estava aqui declarando que ele se esforçava por fazer o que era correto, por fazer a vontade de Deus, por ser perfeito, mas porém não conseguia. E isto não o desqualificava como servo de Deus. Aqui Paulo não está dizendo que ele vivia na prática do pecado voluntário, não. Pelo contrário. Aqui está dizendo que ele lutava contra si mesmo. Mas, porém, a sua imperfeição vencia. Mas Paulo era um servo de Deus. Às vezes você que está me ouvindo, uma pessoa que luta, que se esforça por fazer o que é correto aos olhos do Senhor, que busca a perfeição, mas que ainda não conseguiu. Aí você se entristece, você chora, você acha: para mim não tem jeito, eu não sirvo, o que Deus vai querer comigo? Né? Às vezes as pessoas que são sinceras, que querem tanto agradar a Deus, são
muitas vezes aquelas que mais o desagradam. Não quer dizer que todos sejam assim. Vamos pegar aqui também o exemplo de Pedro. Pedro era um homem que andava com o Senhor Jesus, mas ele cometia tantas imperfeições. Depois nós vamos falar um pouquinho sobre Pedro. Quer dizer, vamos falar agora, né? O que o Senhor Jesus disse quanto à imperfeição de Pedro. Vamos ver aqui no livro de Lucas, capítulo 22, versículo 32. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, confirma os teus irmãos. Olha só, no versículo anterior, o Senhor Jesus disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo, mas eu roguei por ti, para que tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Então Jesus estava dizendo para Pedro que ele não era convertido. Agora eu pergunto para você, uma pessoa que não é convertida, ela é perfeita? Não. Mas ela, embora ele não fosse convertido, Jesus não estava reconhecendo como seu servo? Também não. Ele é meu servo. Mas ele está no processo. Por isso que Jesus diz: quando tu te converteres, assim somos nós. Se nós levarmos a sério a nossa fé, e nos esforçarmos, e nos analisarmos, e nos avaliarmos todos os dias, mesmo que as pessoas nos rejeitem, mesmo que as pessoas nos julguem, porque juízes é o que mais existe sobre essa terra. Pessoas que estão um degrauzinho acima da outra acham que estão no topo. Não se importe com elas. Deixa eu falar uma coisa para você. Essa questão é entre você e Deus. É entre eu e Deus. Não é entre nós e os homens. Entende? Então, nós temos que nos basearmos dentro da palavra de Deus. Não aquilo que os homens acham a nosso respeito. E eu digo para você que a crueldade do homem, ela é capaz de fazer com que alguém que não esteja firmado na palavra de Deus venha desanimar completamente. Mas se você não alcançou a perfeição, se eu ainda não alcancei a perfeição, o que nós devemos fazer? O livro de Filipenses, capítulo 3, versículo 12, nos diz: não que já tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. O que nós devemos fazer? Prosseguir para alcançar. Nunca desistir. Não importa as críticas, não importa quantos levantem-se contra nós, não importa absolutamente nada. Porque aqueles fariseus que levaram a mulher adúltera para ser apedrejada diante do Senhor eram tão pecadores quanto ela. Porém, eles não enxergavam seus próprios pecados. Então, por isso, nós não devemos esquentar a cabeça com ninguém que venha nos acusar, desde que estejamos realmente nos esforçando por fazer a vontade de Deus. Não quer dizer aqui que Deus está concordando com o pecado, não, porque está passando a mão na cabeça, não. É que se nós realmente queremos do fundo do nosso coração alcançar a perfeição, que é o que? Viver conforme a sua vontade, né?
falando uma palavra bem simples. Deus sempre estará nos dando a força necessária para poder alcançá-la. Agora, como é possível fazer isso? Prosseguir. Vamos ver em Filipenses capítulo 3, versículo 13. Irmãos, quanto a mim, não julgo que já o haja alcançado, mas uma coisa eu faço, e é que esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim. Irmãos, esse é um grande trunfo de Satanás, é um grande ponto que ele tem vitória sobre a vida do cristão. É que ele faz a gente ficar remoendo o erro, entende? A gente errou, sim, aí a gente reconhece esse erro, a gente pede perdão a Deus, temos que começar do zero, esquecer. Se Deus nos perdoou, para que a gente vai lembrar? E começar novamente. Uma coisa fácil, esquecendo das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Quando Jesus já estava ressuscitado, ele perguntou por 3 vezes a Pedro: Pedro, tu me amas? E ele respondeu que sim. Então Jesus simplesmente disse a ele: apacenta as minhas ovelhas. Entende? Então, olhar para trás e ficar agarrado nos erros não vai nos permitir prosseguir. E Paulo disse: uma coisa faço, prossigo para o alvo, aqui o versículo 14, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Esta tem que ser a nossa meta, este tem que ser o nosso objetivo. Então, eu gostaria de deixar para você esta palavra. Existem pessoas perfeitas? Existem. Porque Jesus jamais iria nos pedir para sermos uma coisa que nós não poderíamos ser. Mas, porém, se nós ainda não alcançamos a perfeição aos olhos de Deus, vamos prosseguir. Porque ser perfeito aos olhos de Deus não significa ser perfeito aos olhos dos homens. Pelo contrário. Os homens não reconhecem a perfeição de Deus. Mas nós servimos ao Senhor Jesus. Nós não servimos a homens. Então eu gostaria de deixar para você essa palavra. Tá? Não fique desanimado com nada. A caminhada é difícil. Nós vamos encontrar muitas pedras e espinhos pelo caminho. Mas nunca vamos desistir. Vamos todos os dias, a cada pôr do sol, ao momento que você achar melhor, nos avaliar, apresentar ao Senhor em oração e começar do zero. Porque aquele que procura acha, o que busca encontra, o que bate abrir-se-lhe-á.